Graças a Deus a todos. Quero agradecer de coração aos meus queridos alunos, por que não dizer as pessoas que gastamos um bom tempo orando, porque trabalhar na dinâmica da formação de alguém que vai para o ministério requer de fato um preparo, mas também um chamado para tal. E isto pesa sobre nós essa responsabilidade, porque somos humanos, falhos, mas até aqui, eu posso dizer com muita alegria, até aqui o Senhor tem nos ajudado, né? E eu quero agradecer pelo carinho, porque ser paraninfo não é fácil. Ser paraninfo, às vezes, é ser o pastor do próprio aluno, é acolhê-lo, é ajudá-lo a enfrentar as dificuldades, ao mesmo tempo que dá aula, ao mesmo tempo que ensina, o paraninfo também aconselha, oferece o seu ombro, oferece uma escuta e torce em oração para o crescimento desse novo pastor, este novo líder. E como a última aula a todos vocês, meus queridos alunos, eu quero passar alguns conselhos. Conselhos de quem já está um pouquinho adiante de vocês e que sabe que vocês vão enfrentar no ministério diversas experiências dos quais somente a dependência exclusiva de Deus fará com que vocês possam continuar cumprindo a sua missão. E eu quero destacar aqui para vocês 3 conselhos que eu gostaria que vocês guardassem na memória. Baseado em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3 a 5, que resumidamente diz assim: porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir as fortalezas, e anular nós todos os sofismas e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. O que eu quero dizer para você hoje, que vocês são formados naquilo que nós chamamos de teologia, que é o conhecimento de Deus, que tem que ser puro, real, verdadeiro, que não pode somente ser fruto de consultas teológicas. Durante todo esse tempo, muitos de vocês acabaram consultando Dietrich Bonhoeffer. Muitos de vocês, durante esse tempo, acabaram passando por diversos momentos, passando noites a fios, estudando, se preparando. E muitas vezes, quando nós chegamos a este momento, batemos no nosso peito, talvez, ou temos aquela sensação de dever cumprido. Que legal, estou me formando, passei, glória a Deus, vamos tirar fotos, vamos deixar eternizados, vamos guardar na penteadeira, vamos mostrar para os nossos netos. Uau! Mas não é só isso. Na verdade, agora sim que começa a primeira etapa. Vocês estarão indo para o fronte de batalha. Vocês estarão indo para um lugar que é totalmente novo, perigoso, difícil, e que dependerá de vocês uma dependência exclusiva nas mãos do Senhor. E eu quero deixar 3 conselhos rápidos para você. Procure viver uma teologia que transforme este campo de batalha que ocorrerá no ministério, na sociedade, na sua mente, no seu coração, como um campo que nos transforme e te transforme para levar todo o pensamento à obediência a Cristo. Para o pensamento e raciocínio, que significa noema, que quer dizer pensamento estruturado, raciocínio, significa conjunto de lógicas, convicções. E nós sabemos que é no pensamento que as coisas vão sendo construídas, as estruturas vão sendo montadas. Inclusive o apóstolo Paulo ele diz que o inimigo criou e cauterizou o pensamento das pessoas. Nós vivemos num mundo que está completamente sediado por coisas infernais, e o Deus desse século tem cegado o entendimento dos incrédulos. E vocês estão sendo enviados para pegar todo esse pensamento e levar cativo a Cristo, todos os raciocínios, todas as intenções e todas as estruturas mentais. É com isso que vocês vão ter que lidar. E somente uma verdadeira e pura teologia, forjada na experiência de uma dependência de Deus, de um relacionamento profundo com Ele, vai fazer com que vocês levem cativo todo pensamento que é contrário à graça de Cristo. Inclusive a palavra aqui, que é bem apresentada pelo próprio original, que significa aishilomatizo, que significa
vencer com força, derrubar a fortaleza, derrubar muralhas. Essa palavra é empregada para derrubar gigantes. Ou seja, vocês estarão enfrentando um desafio, uma batalha no mundo espiritual e também no cenário eclesiástico, em que vocês, com a teologia em Cristo, pelo conhecimento de Deus, terá que pegar todos os pensamentos e fortalezas criadas, todos os raciocínios mundanos e levá-los submissos a Cristo Jesus. Esta é a missão. A missão não vai terminar somente no canudo, no diploma. Ela começa a acontecer dia após dia, a partir dessa experiência. Então, antes de tentar pregar para multidões, antes de muitas vezes você ficar preocupado com likes, muitas vezes ficar preocupado se a sua igreja vai ser grande ou pequena, se o seu conhecimento é maior ou menor do que o do seu colega, simplesmente se preocupe com algumas coisas. Primeiro, se preocupe com a vida no altar. Segundo, coloque-se cada vez mais na dependência de Deus. Procure viver exatamente aquilo que você prega, porque a verdadeira teologia não vai somente produzir aqueles pensamentos refinados que muitas vezes gostamos de ver por grandes teólogos, como o próprio pastor Nathanael acabou de dizer aqui. Não é uma casa de profetas que vai tornar profetas teóricos, mas sim pessoas que são obedientes e levam todo o pensamento cativo para Jesus. Teremos muitos desafios pela frente. E um desses desafios é fugir da teologia pragmática. Outro desafio é saber que você vai poder enfrentar tantos dilemas, dos quais você terá que bater de frente com a palavra de Deus. Acredito que todos os pastores, quando estão diante de um ministério novo ou até mesmo antigo, eles falam: nós negociamos, conversamos sobre qualquer coisa, mas a doutrina, ela é inegociável. Vocês serão os guardiões. Vocês terão que levar esse legado. E esse legado não pode ser feito a não ser através da obediência a Cristo. A segunda transformação desse campo de batalha se dá em combater com amor e coragem. O apóstolo Paulo fala que as nossas armas da milícias, elas não são carnais. O apóstolo Paulo falou que vocês vão ter que enfrentar uma luta que não é feita pela carne e pelo sangue, mas é uma luta que vai se dar no pensamento, na alma, no coração das pessoas. Por isso que ele usa a palavra estateia, que vem da origem estratégia, que são pensamentos estruturados, que são os pensamentos tão estruturados que foram estruturados justamente para resistir à verdade do Evangelho. O apóstolo Paulo estava sendo atacado. As pessoas na época de Paulo, as pessoas que contradiziam o ministério de Paulo, diziam: o apóstolo Paulo é muito forte na carta, escreve muito bem, mas na presença ele não é tão forte assim. E o apóstolo Paulo simplesmente diz que eu não combato com as milícias da carne. E simplesmente o combate que Paulo estava expressando aqui era justamente a obediência e o amor em Cristo, a compaixão. Muitas vezes, meus queridos, vai haver dificuldades na sua vida ministerial, que a única arma que você terá é a oração. A única arma que você terá é combater com amor, porque só se vence o mal com amor. Você só vence as dificuldades. E o apóstolo Paulo, como ele era um apóstolo do amor também, porque ele falava sobre esse amor tão profundo, quando ele desempenhou aquela teologia do amor, se não tiver o amor, nada valeria. Daí vem uma verdadeira teologia extraída no amor de Cristo, para que vocês possam ter significado no ministério de vocês, porque o ministério sem amor não é ministério, é um trabalho ou um ofício religioso. Nós somos convidados a olhar aqui, e eu quero deixar para você esse texto, onde Paulo lhe deixa bem claro que nós fomos chamados para destruir todas essas fortalezas. E olha que coisa linda, o texto ele fala que nós precisamos, de acordo com o que Paulo diz, que nós teremos combate nos lares, teremos combates nas igrejas, teremos combates físicos na área da ideologia existencial, mas uma coisa Paulo deixa bem claro: que nós, como igreja, precisamos ter a Bíblia nas mãos e oração nos lábios. Além das Bíblias nas mãos e as orações nos lábios, nós somos convidados a entender que o campo da batalha só se vence com a verdade. Então, uma verdadeira teologia, ela transforma o campo de batalha através desta obediência, amor e verdade. E por último, teologia, ela traz para nós uma transformação no campo da nossa compaixão. Infelizmente, meus irmãos, é importante falar sobre isso. Muitos que acabam se formando, já aconteceu isso comigo, quando eu era mais jovem, fazendo seminário, nós descobríamos através das teorias que que as coisas que aconteciam na igreja estavam tudo errado. E que um dia, quando nós se tornássemos pastores, nós iríamos transformar as igrejas. As nossas teorias eram infalíveis.
os métodos de pregações, não existiam coisas melhores. Nós queríamos sair reinventando a roda. Infelizmente, meus queridos, muitos não perceberam que quando nós vamos sair desse tipo de pensamento, nós caímos na altivez, no orgulho religioso. Nós achamos que somos melhores do que os nossos pastores. Os nossos pastores estão cansados. Os nossos pastores envelheceram. Agora eu vou tomar o lugar dele, vou puxar o tapete, vou mostrar quem é que domina mais, é quem prega bonito. E muitas vezes nós esquecemos que aquele que tem o verdadeiro chamado faz isso no campo da humildade. É aquele que serve, não é aquele que é servido. É aquele que se esconde, não é aquele que se expõe. Não é aquele que ensina, é aquele que vive o ensinamento. É aquele que mostra, através de gestos e ações e humildade, a glória de Cristo. Nós somos convidados, meus queridos, a olhar, entender que uma verdadeira teologia que transforma é aquela que quebra todo orgulho, toda exaltação arrogante, toda ideia que se coloca acima de Deus. Vivemos numa época que a inversão moral é muito grande, o disparate é demais, e muitas pessoas estão querendo ganhar debates, e muitas vezes perdem o coração da presença do Senhor. A minha chamada é que nós possamos colocar em prática a lição do apóstolo Paulo, porque o seu ministério pode ser forte, a sua igreja talvez pode ser a mais cheia, você pode ter milhões de seguidores, mas se Cristo não estiver no teu ministério, com toda certeza, você perdeu uma batalha. Você está lutando no campo de batalha errado. E o apóstolo Paulo nos convida a simplesmente nós refutar e servir com humildade, porque é necessário que ele sempre cresça e eu diminua, porque o ministério nunca será nosso, o ministério sempre será de Jesus. Que você, meu amado, meus queridos alunos, cada um de vocês, nós temos uma história bonita. Teve um que reformou todo o meu carro, foi uma maravilha. Teve outro que só chorava, e eu chorava junto também. Teve outro que tentou empurrar o meu carro, porque meu carro falhou a bateria num dia de chuva, e ele todo forte, querendo empurrar, eu falei, não dá, meu carro automático não pega no tranco. Mas teve momentos, irmãos, que nós tivemos muita alegria de estar conversando fora dos âmbitos acadêmicos, ouvindo as suas dificuldades. Irmão seminarista passa muita dificuldade. Eu acredito que só quem passou por isso sabe o tamanho das dificuldades, sem contar o inimigo que tenta atrapalhar de qualquer jeito o ministério, desestimular. Quantas desistências, até problemas de crise em família de repente surgem do nada. E eu fico feliz por não ter sido somente o pastor de cada um de vocês, mas em alguns momentos ter pegado na mão de vocês e dizer, nós vamos até lá e vamos continuar. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Quando eu olho para o rosto de vocês, eu vejo uma história surpreendente que durante esses 5 anos, durante esse tempo da pandemia, durante esses tempos difíceis, Deus abençoou vocês e vocês estão aí. Glória a Deus pela vida de vocês. Olha, continue firmes, constantes e abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não será vão no Senhor. E por último, só por último mesmo, só para dizer que não estou quebrando nenhuma regra aqui, nunca faça ministério sozinhos. Cerque-se de pastores, pastores têm pastores, cerque-se de amigos, cerque-se de pessoas mais sábias do que você, nunca menos sábio, mas sábias. Tenha humildade para pedir ajuda. E eu tenho certeza que o ministério de vocês será glorioso, em nome de Jesus. Parabéns a todos vocês. Veremos no fronte da batalha.